Olá! Após conhecer a importância da comunicação e da escrita na área da enfermagem, hoje vamos conhecer um pouquinho e entender o que é um prontuário do paciente, né? Então, o prontuário é o acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente aos registros dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. Esse prontuário serve para uma assistência de qualidade e o profissional precisa ter de acesso a todas as informações, né? Então, veja só, o prontuário, ele é o local, né, para todos os registros do paciente, né? Então, todos os profissionais envolvidos, tanto médico, fisioterapeuta, né, cardiologista, todos os especialistas que estiver cuidando desse paciente, eles terão aí um meio e uma forma de fazer as suas anotações, fazer as suas requisições. Então, tudo isso é registrado nesse prontuário, é arquivado nesse prontuário. Tem instituições que têm o prontuário eletrônico, né? Então, tudo armazenado aí via informática. E temos ainda as instituições com o prontuário manual, documentado aí em impressão, né? Impressos. Então, tem o objetivo de atender às legislações vigentes, então as leis, né, que respalda, garantir a continuidade da assistência, é um meio de segurança do paciente, tem que ser uma documentação, né, um arquivo documentado organizado, as anotações têm que estar segura, né, bem esclarecida, né, bem objetiva. É uma forma de segurança ao profissional, é um meio de ensino e pesquisa. Então, muitos estudos e pesquisas se realiza em base dos prontuários, né? Então, fazendo toda uma análise do prontuário geral. Em algumas situações se utiliza para fazer a auditoria. Então, as suas informações têm que ser completa e disponível para todas as situações que... Então, pessoal, esse prontuário, ele serve, né, como um meio legal, até mesmo de respaldo aos profissionais que fizeram todos os registros, né? Então, como diz aqui, ó, os aspectos legais dos registros de enfermagem, né? Porque agora nós estamos direcionando aí para o que nos interessa, que é a questão da enfermagem. Então, os registros de enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, isso quer dizer o quê? Vamos lá, por um exemplo. Você trabalha no plantão do dia, vamos lá, das 7 da manhã às 7 da noite, né? Você prestou todos os cuidados, você relatou, né, que o seu paciente teve queixas de dores, por exemplo. Você anotou nesse registro os horários que foi feito as medicações. Então, tudo você registrou ali. O seu colega que vai te render, que é o seu colega do plantão noturno, no caso, se ele precisar, se houver alguma dúvida, se ele precisar saber do que aconteceu durante o dia com esse paciente, ele vai olhar nos seus registros, né? Então, essa questão de garantir a comunicação efetiva entre as equipes de saúde né, dessa forma que acontece, né? Então, além de ter essa possibilidade de garantir a comunicação entre as equipes,
de fornecer um cuidado contínuo, né? O cuidado contínuo seria o quê? Eu fiz, né, o que precisava fazer naquele horário, durante o meu plantão. O meu colega, ele vai fazer os demais cuidados que está ali dentro do plantão dele. Ele não vai precisar fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz, porque daí não vai ter aí uma continuidade, né? Então, é basicamente isso. Então, além disso, fornece respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constitui o único documento que relata todas as ações de enfermagem junto ao paciente. Então, numa situação onde gera dúvida, onde gera questionamento, vai estar ali escrito se você fez ou se você não fez. Então, por isso que é um documento que tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção ao fazer os registros, não é permitido rasuras, né? Porque se trata de um documento, tá? Então, olha só, uma ação incorreta do profissional poderá ter implicações éticas e cíveis ou até mesmo criminais. Então, reforçando aí a grande importância dos registros de enfermagem. Sabendo do peso dessa importância, a partir daí nós iremos o quê? Nos dedicar em fazer um registro correto, um registro onde realmente será eficiente e válido no caso aí de necessidade aí de uma investigação, por exemplo. Aqui em meios legais nós estamos vendo quais as funções, né, de cada profissional da área da enfermagem, né? Então cabe ao enfermeiro privativamente o planejamento, a organização, a execução e a avaliação dos serviços de assistência à enfermagem. Cabe ao enfermeiro as consultas de enfermagem e as prescrição da assistência de enfermagem. Então, o enfermeiro, ele é o seu superior, você como auxiliar técnico de enfermagem. Então, vai partir dele as orientações e os cuidados que serão prestados em cada paciente. Obviamente que nós temos que trabalhar em equipe, então o técnico auxiliar também tem o seu papel importante de apontar, né, auxiliar no melhor cuidado, um cuidado eficiente para o paciente, tá? Cabe ao técnico executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro. Então, vai executar as atividades menos aquelas que cabem ao enfermeiro. E cabe ao auxiliar observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação e executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, né? Então, basicamente, a diferença de um auxiliar e de um técnico são bem poucas, né? E subentende-se que o técnico, ele tem na sua grade de conhecimento um entendimento melhor, né? E maior também, sobre os cuidados com pacientes mais complexos, né? Por isso que dentro de uma instituição, a nível de legislação, os setores mais complexos, como os emergência, UTI, né? Somente é admitido profissionais da enfermagem de nível técnico. Anotação de enfermagem. Então, esse aqui, né, é o principal registro da enfermagem, né, que a enfermagem faz diariamente, né? É onde fornece os dados que irão subsidiar o enfermeiro no estabelecimento do plano de cuidados e prescrição, o suporte para análise reflexiva dos cuidados ministrados, respectivas respostas do paciente e os resultados esperados e desenvolvimento da evolução de enfermagem, né? Então, vamos lá. Então, a anotação de enfermagem
é aquela que a equipe, né, o auxiliar técnico, realiza diariamente, né? Então, durante o início do seu plantão, a gente fala assim, que vai abrir a anotação de enfermagem, que é o cuidado lá na primeira hora que você chegou, né, ao setor, e você vai fechar essa anotação de enfermagem ao final do seu plantão, né? Então isso é diário, né? E quando se coloca aqui, que é o meio que fornece dados como respectiva resposta do paciente, né? Então, há 4 dias atrás, esse paciente iniciou um específico tipo de tratamento, um específico uso de uma medicação, né? Sei lá, para uma ferida, por exemplo. Dali após uma semana, enfim, se espera o quê? Que essa ferida esteja com respostas positivas após o uso dessa tal medicação, né? E como eu vou saber, né? Um dos meios que a gente vai estar utilizando é a observação das anotações dos inscritos nessa anotação, por ser um registro que é feito diariamente, né? Então, ali é o meio mais fácil e fiel para saber a evolução desse paciente, ok? Mediante as análises da anotação, observou-se algum cuidado que não está sendo eficiente, que não está trazendo melhora para esse paciente, o enfermeiro vai estar observando e vai estar fazendo o quê? Uma nova prescrição, vai reestruturar a prescrição que ele tinha realizado de primeiro momento. Então, basicamente, a anotação, né, ela funciona dessa forma, ok? Algumas regras são importantes para a elaboração das anotações de enfermagem, como as seguintes. Então, ela deve ser legível, completa, clara, concisa, objetiva, pontual e cronológica, né? Então, isso significa o quê? Que a anotação de enfermagem ela vai iniciar às 7 horas da manhã, por exemplo, né? Que é o horário aí do profissional do dia que chegou. E ela deve dar seguimento conforme o decorrer do dia. Por quê? Porque o profissional ele tem que executar o procedimento e já fazer a anotação, né? Então, 7 horas da manhã, ele recebeu, né? Então, ele chegou no seu setor, o paciente se encontra no leito, dormindo, né? Às 7h30, ele ofereceu o desjejum, que é o café da manhã. Às 8h30, ele iniciou o banho no leito desse paciente. Então, ela tem que ser cronológica, né? Com o passar no decorrer dos horários, né? No decorrer do dia, né? As anotações têm que acompanhar. É incorreto você fazer isso de uma forma desorganizada, né? Então, se orienta de que faça dessa forma. Realizou o procedimento, já faça a anotação, tá? Então, elas devem ser precedidas de data e hora, conter a assinatura do profissional com a identificação ao final de cada registro, então ele assina e carimba. Não deve conter rasuras, não deve conter entrelinhas, linhas em brancos ou espaços, né? Então, se por acaso você terminou de anotar e a sua frase terminou no meio da linha, você vai passar um risco para que não haja nenhuma complementação de anotação que pode até ser feita aí por uma outra pessoa e no final das contas até prejudicar você como funcionário, tá? Conter observações efetuadas, os cuidados prestados, seja eles os já padronizados, ou os de rotina, ou os cuidados específicos. Devem ainda constar das respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, constar as intercorrências, sinais e sintomas observados. Então, de resumo, tem que constar tudo que aconteceu com o paciente. Nessa anotação também se coloca, por exemplo, se o paciente se alimentou, né? Se ele recebeu, né? Se ele aceitou toda a dieta ou não, né? Então, tudo deve ser relatado.
Deve ser registrada após os cuidados prestados, orientação fornecida ou informação obtida. Então, eu digo que a anotação ela deve ser realizada em tempo real, né? Então, como eu falei, fez, ou aconteceu, ou você observou, já faz a anotação já no momento. Devem priorizar a descrição de características como o tamanho mensurado em centímetros ou milímetros, a quantidade descrita em ml ou litros e a coloração e forma, né? Caso aí seja um procedimento onde você vai estar avaliando as características, como por exemplo, urina, né? A quantidade da urina, a coloração da urina, né? Vômito, a ferida, ok? Não conter termos que deem conotação de valor, como bem e mal, muito ou pouco, porque isso é muito relativo, né? Então, se você, nesse caso, a gente deve ser o mais preciso, o mais detalhista possível, tá? Conter apenas abreviaturas previstas em literaturas, né? Então, não inventar algum tipo de abreviação da sua cabeça, somente utilizar as que já é utilizada dentro das unidades. Deve ser referente aos dados simples que não requeiram maior aprofundamento científico. Não é correto, por exemplo, o técnico ou auxiliar de enfermagem anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como abdômen distendido, timpânico, pupilas isocóricas, visto que para a obtenção destes dados é necessário a realização do exame físico prévio, que é uma função privativa do enfermeiro. Então, tem que ter cuidado também nas anotações, onde você possa, às vezes, anotar algo muito subjetivo, né? Então, como você anotou isso, sendo que você não fez um exame físico completo, você só apenas observou assim, né, superficialmente. E outra, o exame físico é uma competência do enfermeiro, então não tem o porquê você escrever esse tipo de anotação. Então, basicamente, o entendimento é esse. Aqui nós temos um exemplo de anotação, né? Então, vocês observam aí, né? A cronologia, então, né? 10, 10 e meia, 11 e meia, 2, 2 e 10, né? Então, olha só, importante relembrar e acrescentar que ao final de cada anotação, após a identificação, o profissional deve inutilizar o espaço restante da linha, não deixando espaço em branco, e a próxima anotação deve ser registrada na linha subsequente, né? E também não deixar uma linha em branco para fazer a próxima anotação, tem que ser sequencial, tá? Aí aqui a gente observa mais ou menos o padrão de como vai ficar, né, a nossa anotação, ok? Bom, preenchimento de ficha de estágio, nós iremos falar muito sobre isso nas vésperas que vocês forem para o estágio, né? Então, se tratando aí das importâncias de registro, nós colocamos aqui nessa aula também a questão da ficha de estágio, né? Então, nessa ficha vai conter os dados pessoais do aluno, da turma e também do estágio, né? Então, a disciplina, o local, a carga horária, o período de estágio, no caso, o dia e que terminou e o dia que finalizou o último dia de estágio, né? E é uma ficha onde vocês vão descrever as atividades que vocês desenvolveram diariamente, né? Então, informando a data, a carga horária e o local realizado e solicitando também o carimbo e assinatura do professor ao término do estágio, tá? Então, essa ficha de estágio é uma espécie de anotação, porém, referente aos procedimentos e as atividades que vocês executaram durante esse período.